Salve, salve, guerreiros! Sejam bem-vindos ao canal do Professor Edson Moraes. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos de física do ensino médio, em especial dilatometria. Vamos começar a explicar como que o fenômeno de dilatação dos corpos se dá, também contração, é claro, como fenômeno oposto, e em que condições, tá bom? Quais as variáveis que influenciam, seja nos sólidos, seja nos líquidos. Então, fica aqui com a gente. Se inscreva no canal, perdão, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, tá bom? Então, dilatação dos sólidos e dos líquidos. Lembrando que a gente vai paulatinamente vendo cada situação. Hoje, especialmente, a gente vai ver a dilatação dos sólidos. Em especial, a primeira situação, a dilatação linear, tá? Primeiro vamos entender o que é dilatação. É uma agitação térmica dos corpos que vai ocasionar um maior espaçamento entre as moléculas. Essas moléculas, ao se aquecerem, vão sofrer maiores espaçamentos devido a essa agitação. Elas vão ocupando, né, mais espaços. A palavra certa é essa, tá bom? E vai desencadeando, portanto, a dilatação. Então, sabe-se que o que está diretamente ligado à agitação dos corpos é a temperatura. Então, é um dos fatores primordiais para o fenômeno de dilatação, é essa variação de temperatura. Tá certo? Quanto maior a temperatura, maior a agitação e vice-versa. Tá bom? Então, para você ter uma ideia, lembra desse exemplo que utilizamos como estruturas bem fixas, organizadas, rígidas para um corpo no estado sólido? Muito bem. Quando este é submetido a um aquecimento, parece que essas forças de coesão, essas linhas de tensão entre as moléculas, entre as partículas, elas ganham espaço, se dilatam, né? Ocasionando essa expansão da substância do corpo em si. Portanto, maior agitação vai desencadear maiores espaçamentos, tá? E vice-versa. Vamos para frente. Vamos analisar a seguinte situação. Preste bem atenção. Aqui nesse bloco, sendo um bloco metálico, por exemplo, a gente percebe as três principais variáveis que vai desencadear a dilatação. Ora, pode-se haver uma dilatação numa única dimensão, que é o que nós chamamos de dilatação linear. Pode-se haver uma dilatação superficial ou uma dilatação diária, como é o que está aqui representada nessa face lateral do cubo, que, consequentemente, se o objeto vai se dilatar num comprimento, vai se dilatar no outro comprimento, ou seja, vai concretizar uma dilatação diária de superfície, isso também, no final das contas, vai acontecer em todas essas 6 áreas e, concomitantemente, haverá uma dilatação volumétrica desse sólido, tá? Lembre que a gente ainda não está mencionando nada sobre o líquido, mas a gente está levando em conta que quando esse reservatório metálico, diga-se de passagem, né, sofre um aquecimento, todas essas três variáveis sofrem expansões, maiores espaçamentos entre suas partículas. Isso implica dizer que a variação, a agitação térmica vai ocasionar 3 tipos de dilatação dos sólidos: linear, superficial e volumétrica. Tudo bem? Vamos nos deter hoje a esses comentários. Claro, gerais, né? A dilatação térmica linear, ou seja, ao ΔL, o que variou no comprimento, logicamente, é o quanto que ele resiste ao final do aquecimento, menos o quanto que ele tinha antes do aquecimento. Isso é óbvio, né? Toda variação na física, na matemática, na química, é uma diferença entre o que se tem no final e de onde se partiu. Tá bom? Então, isso vale para a dilatação linear, isso vale para a superficial, ΔA, pode ser a diária, lembre, tá? É a área final menos a área inicial. E o ΔV, V final menos o V inicial. Tudo bem? Isso é regra para todas as situações. Então, essas 3 formas de dilatação vão sempre ocorrer simultaneamente, lógico. Vamos hoje nos deter à dilatação térmica linear de sólidos. Depois dessa nossa base, dessa nossa introdução, lembrando que a gente ainda não falou de contração, a gente vai falar mais para frente, mas diga-se de passagem, a situação inversa, quando essas substâncias não passam por um aquecimento, passam por um resfriamento, tá bom? Então, vamos imaginar aqui uma barra de um trilho, né, de trem,
como se fosse um dormente, mas um trilho, né? Metálico, sujeito a uma certa temperatura inicial e com certo comprimento inicial. Quando esse passar por um aquecimento, tanto aquecimento temporal do ambiente, quanto de atrito, quando os trens passarem sobre esses trilhos. Ele vai passar a ter uma nova temperatura, um novo comprimento, porque este sofreu uma pequena dilatação. Daí a explicação de que nas construções ferroviárias deve-se deixar um espaçamento entre um trilho e outro. Ali não é um erro, ali é um acerto de cálculo para exatamente não houver um descarrilhamento, uma fatalidade, uma catástrofe, né? Catástrofe não, um acidente mesmo, tá bom? Então, isso acontece nas construções civis também, nas pontes, nas calçadas, em pisos, né? É interessante que entre uma cerâmica e outra se deixe um intervalo, entre um piso industrial e outro se tenha uma borrachazinha de separação. Do contrário, esse piso, quando se submeter a grandes variações de temperatura, ele vai rachar, trincar, enfim. Tá bom? Então, a nossa pergunta é: como que matematicamente essas variáveis se organizam para gerar essa dilatação? Então, vamos ver agora. Tá? A variação do comprimento, né? A variação da dilatação térmica linear para o comprimento inicial da barra vai depender das seguintes características. São 3 variáveis que diretamente influenciam. Está diretamente ligado à temperatura, isso é óbvio. Dilatação térmica, né? O próprio nome já diz. Então, o ΔL está diretamente ligado a essa variação térmica. Está também diretamente ligado ao comprimento inicial dessa barra. É lógico que barras muito maiores vão se dilatar muito mais quando submetidas à mesma temperatura. Um exemplo disso, a Torre Eiffel, 329 metros, né, de comprimento. Pouco se percebe ou se sabe que em dias de temperatura, quando, por exemplo, em Paris chega a 40 graus Celsius, que não é Celsius lá em Réaumur, mas quando se chega a um determinado aquecimento para o dia, aquela construção civil aumenta em 10 centímetros. Bom, a gente não percebe dado o tamanho que ela é. Mas aumentar, algo se dilatar em 10 centímetros, isso é muito grande, muito imenso para o dia a dia. Porque estamos falando de 329 metros de comprimento, né? Enfim. E a outra variável muito importante é de que material isto é feito. É de cobre, é de bronze, é de zinco, de alumínio, de ferro, de aço, enfim. O material em que ele é feito é o que a gente vai chamar, né, de coeficiente, é o que vai determinar o coeficiente de dilatação térmico linear desse material. O que está por trás desse coeficiente, lembra que o coeficiente é uma taxa de variação daquele material em que é feito. Tá bom? E matematicamente isso é registrado dessa seguinte maneira. Isso é registrado dessa seguinte maneira. Vou dar um close ainda maior. ΔL, ou seja, a variação de um comprimento linear. Lembra que esse L vem de length no inglês, né? L-E-N-G-T-H. É igual a comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação térmico linear vezes variação de temperatura. Tudo bem? É sempre multiplicações, porque todas essas variáveis, quando vier passar para o primeiro membro, ela passa dividindo, ou seja, todas elas variam diretamente com a variação. Tranquilo, pessoal? E por fim, uma observação importante é: essa grandeza é o coeficiente de dilatação térmico linear do material. O coeficiente de variação térmico linear, se você prestar bem atenção, ele está multiplicando aqui a variação de temperatura, certo? Numa análise dimensional que pudéssemos fazer aqui, a sua unidade física tem que ser cancelada com a da temperatura. Isso porque comprimento é metros e do outro lado só tem metros. Entendem? Então, e uma outra explicação para isso é, elas estão multiplicando, né? Todos os nossos alunos sabem que quando grandezas multiplicam, elas variam inversamente proporcional. Isso implica dizer o quê? Que se um material tem baixo coeficiente de dilatação, ele varia muito sua temperatura. Um exemplo disso são os metais. Tá certo? Ou seja, pode se submeter a um máximo de temperatura, dado esse valor a ser registrado. Tá bom? Aqui embaixo
Aliás, na lâmina seguinte, eu coloquei um exemplo de aplicação muito comum. São as lâminas bimetálicas, mas antes de falar das lâminas bimetálicas, a gente tem o famoso pirômetro de quadrante. O que é isso? Aqui é um dos primeiros, se não o primeiro experimento que comprovou a dilatação térmica linear. Tem-se aqui um bastão, tem-se aqui uma medição como um compasso, com um ponteiro. Então, ao atear fogo aqui, ou seja, ao aquecer essa barra, ela vai se dilatar e vai empurrar um ponteiro que tem bem aqui. Deixa eu ver se eu dou um close para vocês verem. Ela vai empurrar um ponteiro que tem bem aqui e esse ponteiro vai registrar uma medida em graus, logicamente, que pode ser a medida comparada e aferida a um comprimento. Tudo bem? O que são as lâminas bimetálicas? Ora, isso foi a necessidade do homem de construir materiais ainda muito mais resistentes, dada a temperatura, e aí fundiu dois materiais, três materiais, enfim. Os mais comuns são as bimetálicas, são dois metais. Então, imagine uma lâmina formada por dois metais. Isso é muito comum em campainhas, envolve a corrente elétrica, tá? Então, o abridor, né, de alguns portões. Então, esse material de cima, feito de essa parte desse metal de cima, feito de um outro material, ele tem um coeficiente específico. Essa parte de baixo dessa lâmina, feita de outro material, tem, consequentemente, outro coeficiente específico. Isso implica dizer o quê? Que quando essa placa for submetida a um aquecimento, ela pode reagir desse formato, ou no formato oposto, que eu nem contemplei aqui no slide, porque eu não estou falando ainda de contração para vocês, né? Então, por que ela envergou desse formato? Por que parece que o cinza envergou o rosa, envergou até mais? Ora, porque o coeficiente de dilatação linear do metal A é maior do que o B. Se o do metal A é maior do que o B, isso implica dizer que ele vai dilatar mais. Por quê? Lembra? O coeficiente varia diretamente com o ΔL. Se ele for um cara grande, ele se dilata mais. Tudo bem? O outro que é menor, se dilata menos. Aí quem é menor, saiu no prejuízo, né? Quem é menor foi envergado. Agora, um spoiler para vocês. Isso acontece de maneira oposta na contração. Ou seja, se essa placa fosse levada a uma situação de resfriamento, ela ia ficar contornada para cima. Ou seja, seria o metal rosa que ia contornar o cinza. Quem tem menos coeficiente, né, se contrai mais. Tá bom? Era ele que ia se contrair. Perdão. Contrair menos, lógico. Era ele que ia sofrer a dilatação, a contração sobre o metal de cima. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Fique bem claro. Quanto maior o A, quanto maior o alfa, no aquecimento se dilata mais. Quanto menor for o alfa, na contração é que se contrai mais. Tudo bem? Aqui tem alguns exemplos, endereços, links de canais no YouTube que vocês podem ver experimentos voltados para a dilatação linear. Tá? Faça o teste, comprove. Nós vamos dividir nossas aulas de dilatação, uma aula para cada dilatação. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, sua paciência. Teremos uma videoaula de resolução de questões lá no finalzinho, depois de termos estudado todas essas dilatações. Muito obrigado pela sua atenção, sua paciência. E até mais.